E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E Emmanuel comenta na lição 140, após Jesus, do livro Fonte Viva. A multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo Divino Mestre, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios. Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, coloca-te a cruz sobre o coração. Daí em diante serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Por enquanto a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Uma frase marcante desse estudo de hoje vem dizendo que o mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas que se te aproximas do Evangelho com sinceridade, coloca-te a cruz sobre o coração. É interessante que a grande maioria das pessoas se declara incapaz, inepta até, né, para fazer qualquer serviço ligado ao Evangelho de Jesus. Aí aquele que se propõe a fazer, quem está de fora quer exigir no primeiro momento que aquela pessoa tenha perfeição, né? E é interessante a gente ver um texto desse, como o Emmanuel está dizendo para a gente, porque as pessoas andam tão sedentas aqui nesse planeta que a gente vive, que elas acham realmente que vão encontrar imperfeição. Então elas querem criar aquela ideia de ídolo no padre, no pastor, do dirigente da casa espírita, dos representantes das diversas religiões. Mas a gente vem afirmar que categoricamente todos eles são humanos, todos eles têm defeitos. E é interessante que às vezes a pessoa pega assim um determinado acontecimento relacionado à vida de um desses aí, que estão... Ah, tá vendo? Fulano é pastor e fez isso e isso. Ué, mas ele é um homem, ele tem problemas humanos também. Ele pelo menos está tomando a iniciativa de iniciar um trabalho, mas nesse primeiro momento, o que acontece? Os nossos instintos ainda mais primitivos, esses nossos vícios ainda, eles vão estar aqui, ó, agarrando a gente, tentando colocar a gente num lugar comum, porque vamos lembrar, gente, foi o próprio Jesus que falou que é larga a porta da perdição. Já a porta da salvação ela é pequena, ela é estreita, né? E você vai querer se aventurar a tomar essa porta, vai todo mundo aqui de baixo, que é esse, cara? Deixa disso, logo ele aqui. Ou vão tentar te convencer a abandonar o caminho, ou então vão tentar de alguma maneira minar, pegando exemplos da sua vida que não é perfeita. Não é perfeita, o único perfeito que teve aqui foi Jesus. Quem conhece a gente principalmente desde o nosso nascimento, né, vai ter uma série de exemplos para dizer, ih, fulano fez isso, fez aquilo. Eu me lembro que uma vez ele distratou assim, ele aprontou dessa maneira, e é assim mesmo, é assim com todo mundo. Mas são pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus de verdade.
não conhece a vida dos apóstolos, que não tem um apóstolo que também não tem as suas chagas, não tem os seus problemas e que simplesmente decidiram em determinado momento seguir Jesus. E vou dizer mais, pelo fato de ter seguido Jesus se tornaram perfeitos? Não, mas pelo menos começaram um trabalho de doação da sua energia pelo próximo e também de burilamento íntimo mesmo, porque não adianta você ficar o tempo todo estudando isso aqui, se isso aqui não fizer alguma diferença na sua vida, e faz diferença, a gente vai modificando com toda certeza. Mas é muito interessante a gente aproveitar um texto pronto de Emmanuel, com a inspiração que ele traz para a gente, e ele falar para a gente, ó, na época de Jesus, tenta imaginar aquele cenário de Jesus sendo preso, quem é que estava do lado? Ó, os gozadores impenitentes, aqueles que estavam fazendo chacota com Jesus, os ridicularizadores, os campeões da usura, aqueles, né, os que jogam fora os recursos financeiros, aproveitam de todas as maneiras, ignorantes. Aí ele até fala assim, ó, espíritos que até reconhecem a superioridade do Cristo, mas que são espíritos fracos, temem anunciar as próprias convicções, ficam ali lamentando, mas não se manifestam, né? Olha só, amigos vacilantes do Evangelho, testemunhas acovardadas, todo mundo estava ali assistindo aquela cena, e agora? E com a gente? Olha só que coisa legal, né, que ele vem falar para a gente. Que quando a gente começa a trabalhar no Evangelho, a gente será compelido às maiores demonstrações de renúncia. Ah, você é isso mesmo? Então faz. Ah, tá vendo? Então não é. Não. E quer te desacreditar. Para quê? Para continuar na ignorância, para continuar, né, vivendo esses prazeres mundanos que só escravizam o homem aos seus instintos e não deixam a gente progredir. Então ele vem falar para a gente, ó, vão exigir da gente. Vão exigir, aliás, essa exigência ela começa dentro de casa, né? Porque as pessoas que estão convivendo mais próximo da gente, ah, mas está estudando todo dia, você tem um momento de deslize, ué, mas você não está estudando? Por que agora você, de repente, se permitiu esse momento de ira? Né? Como se a gente, pelo fato de eu estar estudando, eu estou então deixando de ser humano? Né? Nós somos humanos. Agora, se não começar a fazer, não vai caminhar nunca. Vai ficar sempre parado, marcando o passo, sempre com Jesus esperando a gente de braço aberto e a gente não caminhando, não falando nada. Então, é até comum, se preparem para isso, tá? Quando a gente começar a fazer um determinado trabalho, aqueles defeitos nossos vão aparecer até com mais frequência. Porque parece que ele está insistindo em querer gritar assim para a gente, ó, é meu, não vai para a luz coisa nenhuma não, não vai para Jesus coisa nenhuma não. E aí a gente vai ficar mais nervoso durante um tempinho, até que a gente consiga daqui a pouco controlar esse nosso temperamento e começar a entender que sem Jesus nós não somos nada nesse mundo. A gente precisa o tempo todo estar fazendo prece, estar fazendo sintonia com esses espíritos, pedindo a eles para nos ajudarem, né? Pedindo a eles para, principalmente em momentos de ira, de cólera, né, esses momentos emocionais que a gente vira, se a gente deixar o instinto falar sozinho, a gente está frito, porque o nosso instinto é agressivo. Agora, se a gente consegue um pouquinho, durante um segundo só, fazer sintonia com eles, eles vêm para nos ajudar e nos acalmar, né? E a gente vai ouvir as ironias, vou ler aqui de novo, que isso aqui é muito importante para a gente. Ó, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor com os mesmos problemas dos outros, vão te exigir espetáculos de humildade, de resistência, de heroísmo e lealdade, que a maioria das pessoas que vão exigir a gente, eles também não têm. Mas é pelo simples prazer de puxar a gente de novo para aquele ponto comum, não deixar que você caminhe, eles vão estar falando para a gente, ué, mas não é você que faz palestra espírita, não é você que fala, não é você que... Né? Ué, e faça o que eu faço, e eu faço o que eu digo, não faça o que eu faço? É assim que vai acontecer com todo mundo mesmo. E que, inclusive, acaba sendo uma espécie de martírio, né, para quem está à frente de algum trabalho religioso, mas a gente está o tempo todo sendo preparado para isso aqui também. Fala, quer começar? É isso que você vai enfrentar. Então, abraça a tua causa, abençoamos, pois, a nossa cruz, sigamos-lo destemoroso, buscando a vitória no amor e a ressurreição eterna.
assim a gente vai buscando Jesus a cada dia. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.